Bom dia, paz, irmãos. Bom dia, Deus abençoe, rica, poderosamente, abundantemente. Que esse dia seja um dia maravilhoso, extraordinário na sua vida. Vamos ler aqui o que está em Hebreus capítulo 10. Amém? Para tocar aí no seu coração, para mexer com você, quem sabe dar uma sacudida em você, uma daquelas que a gente, vez ou outra, a gente precisa, né? Vez ou outra a gente precisa de uma sacudida, não é verdade? Para acordar, para perceber coisas que a gente não está percebendo, ver coisas que a gente não está vendo, viver coisas que a gente não está vivendo. É necessário que alguém dê uma sacudida na gente, né? A palavra do Senhor nos dê essa sacudida. Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, está escrito o seguinte: Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será retribuída ricamente, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essa palavra, meus irmãos, ela é um apelo à perseverança. Como eu disse agora há pouco, vez ou outra a gente precisa de uma sacudida para nos lembrarmos de que aquele que nos prometeu é fiel e vai cumprir tudo o que prometeu. A gente precisa ser lembrado disso, de viver com perseverança, ter a nossa vida baseada na nossa fé, na nossa confiança em Deus e por isso sermos perseverantes. Não ter a nossa vida baseada naquelas coisas que estão acontecendo, nas coisas que a gente enxerga naturalmente. Nós vivemos pela fé, é assim que nós precisamos viver, confiando em Deus, sem abrir jamais em tempo algum mão desta confiança que nós temos e confiando, estejamos certos que seremos ricamente recompensados. Mas a palavra diz que precisamos perseverar. Para tudo nessa vida, a gente precisa perseverar. Na caminhada cristã, a gente precisa perseverar. Nas coisas que a gente se propõe a fazer, nos empreendimentos, tem que perseverar. Nos estudos, tem que perseverar. No casamento, tem que ter perseverança. Tem que continuar. Não pode desistir no meio do caminho. Meio do caminho não é lugar do cristão. Meio do caminho é deserto. Nós não nascemos para viver ali, para permanecer ali, no meio do caminho. Não está onde estava, mas também não chegou onde tem que chegar. É preciso perseverar para continuar a caminhada. Já percebeu que vez ou outra bate um desânimo? Bate um cansaço? Dá uma vontade de chutar o balde? É ou não é? Para muita coisa na vida da gente, mas aí a gente lembra, né? Que aquele balde vai fazer falta, ou então que a gente vai ter que andar muito para recuperar o balde, aí a gente não chuta o balde. É isso mesmo, não chuta não. Continue perseverando. Não pare, o meio do caminho não é o nosso lugar. Vez ou outro o inimigo vai usar alguém para nos fazer desanimar, para nos dizer coisas que nos entristecem, que nos fazem abandonar o caminho, deixar de continuar caminhando. E às vezes a gente está tão perto, às vezes a gente está tão perto de alcançar o que Deus prometeu, às vezes a gente está tão perto de alcançar aquilo que a gente lutou tanto para conseguir, para aquele lugar que a gente lutou tanto para chegar, a gente está tão perto, mas se a gente não vigiar, meu irmão, se a gente não ficar atento, se a gente não perseverar, Satanás usa alguém para nos fazer desanimar. Ele vem e passa uma rasteira na gente. Lança um engano, lança uma dúvida, te faz desanimar, te tira do caminho, te faz retroceder.
Não pare, continue caminhando. Lembre-se, nós somos curados, tratados, transformados enquanto caminhamos. Enquanto estamos caminhando, nós somos curados, sarados, transformados. Os obstáculos virão sempre, sempre, em todo tempo. Mas esses obstáculos precisam ser superados, ultrapassados. E para ultrapassá-los, para superá-los, é preciso ter perseverança. E ninguém é perseverante sem fé, né? Precisa caminhar junto. Fé, perseverança. Para não ficar no meio do caminho. Muita gente desiste no meio do caminho. Muita gente faz pausas no meio do caminho e aí depois percebe o que está fazendo, o engano, o erro e recomeça. Mas nem sempre recomeça de onde parou. Esse é um problema sério, porque é um atraso de vida, porque tem que recomeçar lá atrás, né? O milagre, o sobrenatural é o resultado de agir, de viver pela fé, de não desanimar, de não parar. Meus irmãos, pensem nisso. Quantas dificuldades, quantas lutas, mas não é para parar, é para continuar, porque se você olhar para a dificuldade, se você olhar para o problema, se você olhar para o desafio, para o empecilho, para o inimigo, para quem quer te atrapalhar a caminhada, você para mesmo. Você desanima. Meio do caminho é lugar do nada, é o lugar do quase. Quase é o quê? Quase um monte de coisa é a mesma coisa de nada. Quase chegou, mas não chegou. Quase fez, mas não fez. Quase mudou, mas não mudou. Lugar do mais ou menos é lugar do nada. Não é o nosso lugar. Nosso lugar é alcançar o que o Senhor quer que alcancemos. E não falo disso, meus irmãos. Não falo disso para massagear o ego de ninguém. Não falo disso para você ter essa mensagem como um incentivo para você pensar na sua vida apenas. Não. Eu falo disso é para a glória do Senhor. O que eu estou pregando aqui, o que eu estou falando aqui, o que eu estou ministrando aqui na sua vida é para a glória do Senhor. Não é para satisfazer o seu ego. Não é para te encher de bens. Não, não é isso. É para cumprir o propósito de Deus. É para cumprir o chamado. É para concluir. A gente precisa concluir as coisas. Às vezes a gente até tem iniciativa, até começa, mas não termina. Para no meio do caminho. Isso com certeza não alegra o Senhor, não satisfaz o Senhor, não exalta o nome do Senhor. O que exalta o Senhor é você continuar crendo nele. O que exalta o Senhor é você concluir, é você chegar lá e dizer: só cheguei aqui graças ao Senhor. Eu não parei no meio do caminho porque perseverei no Senhor, porque mantive os meus olhos no Senhor. Só atingi o alvo porque o Senhor me ajudou, mas eu não parei no meio do caminho. Persevere, meus irmãos, até o fim. Persevere. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não retrocedemos na nossa caminhada espiritual. Nós não retrocedemos na nossa caminhada com o Senhor. Na nossa comunhão com o Senhor, nós não retrocedemos. Nós continuamos firmes. Podemos cometer deslizes, podemos ter falhas, podemos cair, mas não desistiremos. Porque os que desistem são destruídos. Mas os que creem são salvos. É desse time aí que a gente faz parte. É dessa galera aí que a gente faz parte. Da galera que persevera e vai até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, eu me dirijo ao Senhor agradecendo por esta manhã. Pode ser que seja um dia de muitos desafios, de muitas dificuldades. Pode ser que não seja o dia bom. Pode ser que não seja nada fácil o dia de hoje. Mas nós já te agradecemos, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O que nós te pedimos, ó Pai, é que tenha misericórdia e ajude-nos a continuar na caminhada com o Senhor, porque isso o agrada, nós sabemos disso. Que nós possamos viver de acordo com seus propósitos, apesar de tudo, de todos, de nós mesmos. Que nós continuemos a caminhada, que ninguém venha parar no meio do caminho. Sejamos perseverantes pela fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém.